Olá amigos, eu sou o Dr. Pinheiro e este é o programa Afinando Ideias da Rede TVS HD, todos os sábados às 13h30, podendo também ser acompanhado pelo Facebook ou pelo YouTube. Um oferecimento do Instituto Doutores do Brasil que leva você para os cursos de mestrado e doutorado na Argentina. Faça um upgrade na sua carreira. E da Casa Ermelinda, seu local de festas na região serrana, localizada em Santa Teresa, a terra dos colibris e da melhor gastronomia italiana. Hoje falaremos da defesa do meio ambiente e seu maior ícone, o cientista ambientalista, biólogo, professor, advogado Augusto Husk, fundador do Instituto Melo Leitão, localizado na cidade de Santa Teresa, aqui no nosso abençoado estado do Espírito Santo. O nosso estado do Espírito Santo é um dos que ainda apresentam a maior cobertura da Mata Atlântica do Brasil. Um dos capixabas que mais lutaram pela preservação do meio ambiente foi o biólogo, naturalista, cientista Augusto Husk, fundador do Museu Melo Leitão, que teve uma vida dedicada ao estudo e trabalho nessa área. Recebeu o título de patrono da ecologia brasileira, assim como diversas outras honrarias, principalmente pelo seu trabalho com os beija-flores na cidade de Santa Teresa, onde vivem numerosas espécies desse curioso pássaro. Uma de suas criações, o Museu Melo Leitão, que é objeto de visita de pesquisadores diversos, situado na cidade de Santa Teresa, passa por problemas sérios, conforme reclama a família do naturalista, em razão da política governamental dos últimos governos, cujo ciclo se encerrou no início deste ano. A esse propósito, vamos entrevistar Piero Husk, doutor em zoologia e filho do naturalista Augusto Husk. Vamos à entrevista. Olá, amigos. Estamos aqui com o Dr. Piero Husk, que vamos tratar de várias questões sobre o meio ambiente e principalmente falar sobre a história, um pouquinho da história do pai dele, o cientista ambientalista Augusto Husk. Como vai, Piero? Tudo bem? Tudo bem, doutor. É uma honra vir aqui ao seu programa falar sobre o legado do meu pai. Muito bem. Piero, eu gostaria que você ficasse à vontade para você se apresentar. Eu conheço um pouco a sua vida, mas os nossos ouvintes não sabem. Eu gostaria que você mesmo falasse sobre as suas experiências, seus estudos, essa coisa toda. Sim, eu sou biólogo de formação, tenho um mestrado e um doutorado em zoologia, com especialidade no estudo dos beija-flores, em taxonomia, em biologia genética, e também hoje desenvolvo pesquisas em medicina. Muito bem. Essas suas pesquisas você tem feito em vários lugares, né? Inclusive, você tem se aproveitado muito do Museu Melo Leitão, que lá é um centro de pesquisa importante, que foi criado pelo seu pai, correto? Infelizmente não. Hoje em dia, eu desenvolvo pesquisa em colaboração com pesquisadores de universidades americanas, da Califórnia, do Museu Nacional do Rio de Janeiro, da Unicamp de São Paulo, mas o museu que o meu pai criou é um lugar onde eu não posso fazer pesquisa hoje, infelizmente. Então, o senhor está dizendo que o senhor não pode fazer pesquisa num museu que foi fundado pelo seu próprio pai. Porque a gente sabe um pouco da história. Lá o museu, a área foi doada pelo seu pai para o governo federal fazer um museu e manter o nome Melo Leitão, que é o nome de um professor dele. Estou correto? Corretíssimo. Professor Cândido Firmino de Melo Leitão. Cândido Firmino de Melo Leitão. Então, esse Museu Melo Leitão está muito bem lá hoje, o senhor só não pode entrar lá mais. Não, o museu, eu não posso entrar lá e o museu está muito mal. Na verdade, o museu criado pelo meu pai começou a ser desmanchado na mesma semana do falecimento dele. E eu, como defendo o museu do meu pai, fui afastado das pesquisas do Museu Melo Leitão. Não pude renovar o meu vínculo de pesquisador, que eu mantive por mais de 10 anos, publicando em nome do museu. Então, vamos falar logo assim de governantes. E quais governos não tiveram a competência de dar o devido valor à memória do senhor Augusto Husk, que eu conheci muito bem, que o Espírito Santo conheceu muito bem, que foi um homem aguerrido, foi um homem que lutava pela defesa do meio ambiente e chegava aí até as vias de fato.
Houve até um governador que, se não me engano, há essa história aí que houve um governador que ele quase chegou às vias de fato como governador em razão de algum ato que seria devastoso para o meio ambiente do Espírito Santo. E quais foram esses governos federais que já vieram destroçando esse Museu Melo Leitão? Sim, historicamente o governo capixaba perseguia o meu pai e o trabalho dele. É claro que com ele vivo era muito difícil segurar, né? Então nenhum governador conseguiu segurar ele. Com ele falecido, foi mais fácil para destruir um pouco da obra dele. Então, realmente desde o falecimento de 1986 até 2018, que essa destruição continua. Só que ela continua de um jeito muito mais disfarçado. No primeiro momento, ela foi declarada, né? Eu conheço episódios de que eram reuniões abertas no museu, dizendo, olha, precisamos tirar o Rusk daqui de dentro. Né? Frases de diretores. Mas, em um segundo momento, direções novas passaram a usar essa imagem de forma camuflada para ir desmanchando aos poucos. E é o que acontece hoje. Nós temos um Instituto Nacional da Mata Atlântica que tenta falar em nome do meu pai a todo momento, ao mesmo tempo que persegue a mim, quando eu defendo o legado verdadeiro dele, para tentar camuflar essa prática que é totalmente diferente de um discurso. Efetivamente, o seu pai, a memória do seu pai, sofre perseguições. E o que você tem feito contra isso aí, efetivamente? Olha, assim que começou esse movimento para transformar o museu em imã, que a primeiro momento era para ser uma transferência normal, eu apoiei e trouxe os meus apontamentos. Em determinado momento do curso, essa transformação virou uma alienação patrimonial e uma extinção jurídica do museu. Então, o museu foi totalmente sugado e criaram um imã com esse museu. Perdendo aí toda a sua autonomia institucional. Nesse meio tempo, tentaram tirar todas as coleções e unidades de pesquisa de dentro do Museu Melo Leitão. Essa reunião foi a minha última participação nesse processo, porque eu levantei para impedir isso, junto aos representantes do Ministério da Ciência e Tecnologia, consegui me expor na situação e realmente as coleções e unidades de pesquisa foram impedidas de sair de lá, foram salvas. A partir desse momento, eu fui retirado do processo, né? Por fora do processo, eu cheguei aí a Brasília, conversei com o ministro da época, expliquei a situação, mas nada foi feito. E aí, aquele mesmo grupo que estava destruindo o museu desde 1986, continuou dentro desse novo instituto, o IMA. O problema todo é o seguinte, que o museu não era um imóvel para ser vendido, né? Porque o Kassab, que me perdoe a ausência, ele sabe muito de corretagem de imóveis, segundo consta, né? Então ele não sabe ciência e tecnologia. Bom, me perdoe os corretores de imóveis, porque é uma profissão extremamente digna e honrada, mas um corretor de imóveis, sendo ministro da Ciência e Tecnologia, eu acho que realmente não teria como ter alcance mental para entender a importância do Museu Melo Leitão para o Espírito Santo, para o Brasil e para Santa Teresa. Correto. E realmente, de fato, ele nada fez para impedir que essas mesmas pessoas as pessoas parassem de destruir a obra do meu pai. Então, nesse momento hoje, eu criei um canal do YouTube chamado Canal Augusto Rusk para informar detalhes sobre a vida de Augusto Rusk, sobre a ciência dele, sobre o patriotismo e sobre a retaliação de sua obra. Posso até aproveitar para fazer o merchandising do meu canal? Sim, claro. Então, você que está assistindo, acesse o canal Augusto Rusk no YouTube, se inscreva e acompanhe a verdade sobre a obra do patrono da ecologia do Brasil, contada por quem entende e não por quem quer desmanchá-la. Estamos conversando aqui com Piero Rusk, filho do cientista e naturalista Augusto Rusk, falando sobre as questões do Museu Melo Leitão e outras da vida do grande cientista que foi. Vamos fazer uma pequena pausa e já retornamos com os nossos comerciais.
Na charmosa cidade de Santa Teresa se encontra um local incrível para você fazer sua festa ou evento. Casa Ermelinda. Um ambiente requintado, o cenário perfeito para sua festa se tornar inesquecível. Com espaço para 1.200 pessoas, a casa conta com 2 níveis diferentes e ainda uma área externa para eventos de menor porte. Temos a melhor estrutura para lhe atender. E mais, o nosso buffet tem um cardápio variado que vai te surpreender. Por que falar mais se você pode conhecer de perto? Venha agora mesmo. Estamos te esperando. Casa Ermelinda. Ligue 27 99969 3830 ou visite o nosso site casaermelinda.com.br. O sonho de fazer um mestrado ou doutorado está mais perto de você. O Instituto Doutores do Brasil, IDB, foi fundado com a finalidade de lutar pela ampliação do acesso aos graduados aos cursos de especialização, mestrado e doutorado, diante do reduzido número de ofertas de vagas e da grande demanda do mercado. Mestrado e doutorado em Buenos Aires, com diploma validado no Brasil. Inscrições abertas. Fale com o IDB. Ligue 0800 027 1111 ou acesse o nosso site www.doutoresdobrasil.com.br. Agora em Itarana, Estúdio R. Medeiros, gravações de áudio em alta qualidade, com profissionais qualificados. Você que é cantor, músico ou tem a sua banda, venha realizar o seu sonho. Não perca tempo, realizamos qualquer tipo de gravação em áudio. Estúdio R. Medeiros, ligue 27 99634 2301. Estúdio R. Medeiros, qualidade em áudio. Estamos aqui com o Piero Ruschi, doutor Piero Ruschi, tratando das questões do Museu Melo Leitão de Santa Teresa e de outras questões sobre o meio ambiente. Piero, você falou de um canal do YouTube, mas foi muito en passant. Poderia dar mais explicações sobre esse canal? Sim, é um canal recente. O primeiro episódio dele trata sobre um apanhado geral, um prefácio que compara o museu de Augusto Ruschi, quando ele era vivo, o museu após o seu falecimento, até 2018, e esse museu que está no presente, começou agora, transvestido de Instituto Nacional da Mata Atlântica. O primeiro episódio, então, traz esse apanhado geral e também detalhes sobre a revelação de quando a detração à obra de Augusto Ruschi se iniciou, onde foi comunicado ao presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1999, diversos atentados contra a sua obra, inclusive alguns denunciados à Procuradoria da República em 1991. Seu pai era uma figura altamente respeitada, né, no Espírito Santo, cientista, zoólogo, dedicado ao estudo dos beija-flores e também aquele defensor ardente, né, aquele vigoroso com relação às questões da natureza. Havia muito desmatamento e depois que ele morreu, o desmatamento de Santa Teresa desandou, né? Foi. Exatamente. Então ele é responsável por ter mantido um pouco da Mata Atlântica. Agora, há um fato curioso, eu até falei no bloco anterior, alguma coisa, né, en passant, mas eu gostaria que você falasse de um assunto, não sei se você poderia falar, mas é de uma história do seu pai para defender o meio ambiente, ele partiu para um ataque pessoal a um tal de um governador do estado. Você sabe dessa história? Poderia nos contar? É uma história conhecida pela mídia, publicada, né? Acontece que a reserva de Santa Lúcia estava prestes a ser transformada em uma plantação de palmito pelo governo do Espírito Santo. E, para quem não conhece, a estação de Santa Lúcia é a unidade florestal de Santa Teresa favorita de Augusto Ruschi, onde ele fez diversas pesquisas, descreveu várias espécies de orquídeas. Então, quando ele viu essa situação, que foi provavelmente uma retaliação à defesa ambiental dele,
ele não teve alternativa a não ser comunicar os líderes em Brasília. Após comunicado e diante da persistência da ideia, ele tomou essa medida mais drástica, que foi apenas reforçar algo que ele já tinha feito ao longo da vida, né? Colocar a vida à frente do meio ambiente novamente. Mas exatamente o que ele fez? Olha, se você pode falar. eu não estava lá para ver, mas eu vi uma foto em que ele pegou a espingarda dele, uma Winchester, e disse que só por cima dele, disse que só por cima dele destruiriam. Só se passasse pelo cadáver. E lá estão os restos mortais, lá na Santa Lúcia? Sim, inclusive é o local onde ele está sepultado hoje. Como é que fica a família diante dessa situação de desprestígio ao nome do patriarca da família, um nome tão importante para o Espírito Santo, para o Brasil e para a biologia do Brasil e para o meio ambiente do Brasil? Como é que a família está se sentindo com essa situação toda? O memorial do seu pai há um acervo, não é? Fotos e etc. Esse acervo está onde? Está na sua casa ou está no museu? Como é que é? Estamos aqui falando com o Piero Ruschi sobre o Museu Melo Leitão e outras questões ambientais do Espírito Santo. Vamos fazer uma pequena pausa e já já retornaremos. Na charmosa cidade de Santa Teresa se encontra um local incrível para você fazer sua festa ou evento. Casa Ermelinda, um ambiente requintado, o cenário perfeito para sua festa se tornar inesquecível. Com espaço para 1.200 pessoas, a casa conta com 2 níveis diferentes e ainda uma área externa para eventos de menor porte. Temos a melhor estrutura para lhe atender. E mais, o nosso buffet tem um cardápio variado que vai te surpreender. Por que falar mais se você pode conhecer de perto? Venha agora mesmo, estamos te esperando. Casa Ermelinda, ligue 27 99969 3830 ou visite o nosso site casaermelinda.com.br. O sonho de fazer um mestrado ou doutorado está mais perto de você. O Instituto Doutores do Brasil, IDB, foi fundado com a finalidade de lutar pela ampliação do acesso aos graduados aos cursos de especialização, mestrado e doutorado, diante do reduzido número de ofertas de vagas e da grande demanda do mercado. Mestrado e doutorado em Buenos Aires, com diploma validado no Brasil. Inscrições abertas. Fale com o IDB. Ligue 0800 027 1111 ou acesse o nosso site www.doutoresdobrasil.com.br.
Agora em Itarana, estúdio R Medeiros, gravações de áudio em alta qualidade, com profissionais qualificados. Você que é cantor, músico ou tem a sua banda, venha realizar o seu sonho. Não perca tempo, realizamos qualquer tipo de gravação em áudio. Estúdio R Medeiros, ligue 27 99634 2301. Estúdio R Medeiros, qualidade em áudio. Retornando aqui com o Dr. Piero Ruschi, falando sobre Augusto Ruschi, sua vida, sua história. Piero, como é que estão as exposições, aqueles trabalhos do Augusto Ruschi? Como é que isso foi mantido lá? Mas Cobras foram resgatadas. Havia cobras. É altamente estranho, né? Salva uma pétala de rosa e não salva uma madeira, uma madeira de lei, uma tora? Essas coisas não são investigadas? Por que se destrói? Por que some? Por que a tora sumiu? Como é que fica isso? Sempre fui um grande admirador do seu pai, né? Pelo todo o trabalho que ele fez. E o governo federal, em alguma época, soube reconhecer, né? Porque emitiu essa nota, né, de 500 cruzados novos que tem a esfinge do Augusto Ruschi, né? Isso aqui, para mim, é uma coisa extremamente interessante, porque eu nunca conheci ninguém, pessoalmente em vida, que tivesse a esfinge em alguma nota, né? Você, claro que você deve ter, né? Interessante. E seu pai também teve uma história muito interessante, que foi aquela doença que ele pegou de um sapo, né? Que houve até a pagelância, com os índios fizeram a pagelância, envolveu até o presidente da República na época. Houve isso, não foi? Certo. Mas, segundo a gente lê, houve realmente efeito na pagelância. A morte do seu pai teria sido por outra causa. Confere isso ou não é?
Bom, você tem a nota. Se você não tiver, você tem, né? Você tem. Tá valendo dinheiro, né? Vale. Na hora que eu tiver apertado, eu vou vendê-la. Não vendo. Essa aqui eu não vendo. Essa aqui eu não vendo pela absoluta consideração que eu sempre tive pelo seu pai, né? Agora, doutor Piero Ruschi, depois dessa nossa conversa toda, qual é a ideia a ser afinada? Muito bem. Estivemos aqui conversando com o doutor Piero Ruschi, filho do cientista ambientalista Augusto Ruschi, um grande ícone na defesa do meio ambiente do Espírito Santo. Doutor Piero Ruschi, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado a todos os ouvintes que estiveram conosco no dia de hoje, quando passamos a conhecer um pouco mais sobre um dos ícones da defesa do meio ambiente do nosso estado, Augusto Ruschi. Estaremos aqui no próximo sábado, às 13h30, para mais um Afinando Ideias com o Dr. Pinheiro, na Rede TV ESHD, podendo também ser acompanhado pelo Facebook ou pelo YouTube, um produto da Awareness Produções e Eventos Limitada, sempre no oferecimento do Instituto Doutores do Brasil, que leva você para os cursos de mestrado e doutorado na Argentina, e da Casa Ermelinda, seu local de festas na região serrana do estado, localizada em Santa Teresa, terra dos colibris e da melhor gastronomia italiana. Obrigado a todos e até lá!